Salve, meus nobres! Um péssimo dia, um péssimo Vasco. Só peço que vocês tenham um bom café da manhã para aguentar o dia de trabalho, porque alguém, torcedor vascaíno, tem que trabalhar. Porque aguentar este time, aguentar esta diretoria que está lá, aguentar essa comissão técnica que foi montada, é uma vergonha. Uma vergonha. Eu só pergunto para vocês, torcedor vascaíno, há ainda mais uma vergonha para a gente passar? Pior que há. A queda para a Série C, para mim, é iminente. Porque não dá para enxergar qualquer futuro neste time montado ridicularmente por senhor Jorge Salgado, por senhor Carlos Brasil, por um Zé Ricardo que não é técnico, e assim a gente vai aturando vergonha atrás de vergonha desta pior administração da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você está no pós-jogo do Maca Vasco, eu faço aqueles pedidos de inscrição, curte o canal, aperte a porra do sininho lá se você quiser também, se não quiser que se foda, porque não dá mais para aguentar Jorge Salgado como diretor da direção do Vasco da Gama, como presidente do Vasco da Gama. Não dá mais. A nossa disputa, meus amigos, venham juntos, não é SAF, não é Eurico Miranda, a culpa é de 20 anos, não. A culpa não é de 20 anos atrás, não. Eles têm efeito, sim, mas a culpa é desse senhor Jorge Salgado e toda a corja da Mais Vasco, os do Roxos que se alojaram lá, usurparam o poder do Vasco da Gama. Eles que não conseguem montar um time decente. E a eles também a chapa amarela, da Sempre Vasco, que fraudou na justiça, indo atrás lá do STJ que estava fechado, não sabe como eles conseguiram aquela eliminar e colocar nesse senhor Jorge Salgado na presidência do Vasco da Gama. Vamos falar um pouco do jogo? Falar o que do jogo? Dessa mediocridade, desse nada. Esse time do Vasco é um nada, é um vazio. O Zé Ricardo até agora não mostrou uma coisa de boa no Vasco da Gama, não consegue montar um time esparçado, um time preguiçoso. Vocês podem reparar que o Vasco não ganha um rebote, porque o jogador do Vasco está tudo sozinho. Ele terminou o segundo tempo, o jogo, com 3 atacantes, com um Nenê só no meio de campo e 2 cabeças de bagre lá atrás que nada fazem. Os laterais são horrorosos. O Everton e o Edmar são horrorosos. O Edmar é pior do que o Henrique, só que é um Henrique mais velho ainda. É pior do que o Henrique, vocês têm que aceitar isso. O meio de campo não existe, Zé Gabriel não existe, Juninho até tenta uma jogada. O único que a gente pode pensar que jogou bem é o Gabriel Peck, que pelo menos ele deu sangue. Nem o Nenê, esse jogador de 41 anos, que tem mais mar do que outra coisa também, jogou bem, ainda peidou no final dos pênaltis, amarelou no final dos pênaltis, perdendo pênaltis, logo ele, que é o craque do time, que fica tirando onda, tem musiquinha, fica batendo escanteio direto, fica brigando, levando falta e tudo mais. É ele sim, o seu 41 anos, Nenê, que quer jogar todas as bolas, também é o único cara que joga nesse time do Vasco da Gama. O jogo foi horroroso, o Vasco fez um lance de gol só, e foi o gol. Não teve outro lance nem perigoso. O Vasco não tentou nem pressionar para tentar fazer um gol. Quando tentou pressionar, foi afoito, abafado lá. Ridículo, meu irmão. A Juazeirense, parabéns. A Juazeirense tem um jogador de 20, o número 20, Kleberson, se não me engano, baixinho, não, gordinho. Eu acho que aquele cara foi tomar uma cerveja e comer um espetinho no intervalo. Eu acho que eu vi ele com aquele cabelo de tecladista de churrascaria. Humilhou o Vasco, correu o jogo todo, correu mais que qualquer jogador do Vasco. Uma vergonha isso que estão montando. Carlos Brasil não tem a menor noção do time que está sendo montado e a gente ainda fica valorizando especulações vinda de Caldense, vinda lá do Sul, Ipiranga, sei lá que time é esse, sei lá que esses jogadores são, e a gente fica numa tentativa vã de ficar torcendo para essa Cruz da Malta ainda. Meus amigos, isso é uma vergonha, a gente tem que tirar esses caras de lá, porque não dá. O pênalti foi ridículo, o Thiago Rodrigues, goleirão também, que a toda hora fica caindo no jogo também, ainda salvou o Vasco com algumas defesas, mas na hora do pênalti não conseguiu chegar nem perto de uma bolinha ali dos caras. Treinaram batida de pênalti? Acredito que não. Meu irmão,
Não tem como, não tem como. Meus amigos, a verdade é essa. Não tem história de SAF, tem nada. O que tem que fazer no Vasco é fora Jorge Salgado. A gente não pode simplesmente dar uma carta branca para esse Jorge Salgado negociar o futebol do Vasco da Gama com qualquer empresa, sem qualquer expertise para administrar um time de futebol. A gente não pode isso, gente. Pelo amor de Deus, passe esse vídeo para outros torcedores vascaínos. A nossa luta é tirar esses caras de lá e que façam umas novas eleições em menos de um mês. Sei lá, dá um jeito, meu irmão. Mas esses caras não podem pisar mais. Irmão, eles já não vão mais em São Januário mesmo, porque eles ficam lá no centro, mas não podem mais se dizer diretores do Vasco. Eu duvido que um desses caras, duvido que Jorge Salgado, duvido que Carlos Roberto Osório, duvido que Carlos de Brasil, de repente diretor lá do futebol apareça, mas duvido, Adriano bem, duvido que eles vão dar as caras numa coletiva agora. Duvido que o seu Jorge Salgado vai apresentar agora numa coletiva aí mais um fracasso. E eles ainda falam que o time do Vasco é competitivo. Aonde, meu irmão? Parem de mentir pro torcedor vascaíno, vocês são incompetentes. Parem de mentir. Toda essa história da SAF até agora é uma mentira, não tem nada de concreto. A única coisa de concreto é que vocês pegaram 70 milhões, aumentando a dívida do Vasco, vão pagar com 4 jogadores jovens para o Gênova da Itália, porque o contrato nem foi com essa 777 Partners, foi com o Gênova. A gente não vai perder 4 craques. Ó, já estou cantando aqui, Gabriel Peck, Figueiredo e Riquelme. Aí você pode escolher um André Santos. Vão de graça para esse Gênova, porque vai chegar no final dessa porra desse empréstimo, o Vasco não vai ter condições, o Vasco não vai fechar essa SAF e vai perder esses caras de graça para o Gênova, e o Vasco aumentando mais a sua dívida. E olha, meus amigos vascaínos, a maior vergonha do Vasco ainda está por vir, que é para descer para a Série C. E com esse time que é eliminado para um time da Série D, você está esperando o quê, meus amigos? Não dá nem mais para falar, não tem mais palavras para falar o que é o Vasco da Gama hoje. E parem com esse discurso de que o Vasco está sofrendo isso há 20 anos. Não está, não. Não é 20 anos, não. É essa diretoria que é um fracasso. Só há 2 anos. Ah, tudo bem, Maca. Pô, 20 anos de administração de corrupção. Mas pior do que essa, chegar a esse ponto. A gente já foi eliminado por cada time da série na Copa do Brasil, concordo com você. Mas sem disputa, com um time medíocre, com um time que é onde você entra em campo, você não é o favorito contra uma Juazeirense, essa foi a primeira vez que eu vejo isso no Vasco. Eu não quero mais ver isso, não. Porque eu tenho certeza que daqui a 5 anos, quando meu filho começar a entender de futebol, o Vasco não sobrevive a isso. Então, meus amigos, eu peço só, hashtag fora Salgado. Não dá mais, não tem mais condições desses caras ficarem no nosso Vasco da Gama. Sob pena, sim, essa instituição vai acabar, meus amigos. Pode acabar, sim. Meus amigos, enfim, hoje tem um julgamento lá da suspeição do juiz Paulo Roberto. Eu, assim que tiver as notícias, tento fazer um vídeo aqui para vocês. Se não, um café da manhã para todos nós. Beleza, meus amigos? Um abraço.